escrevi o nome da minha avó no cartão de oração de 2023 novamente. Minha oração a Deus era pedir ao Espírito Santo que tocasse o coração dela. Após várias decepções na congregação em que estava, comecei a participar de campanhas evangelísticas e percebi que tinham respostas para tudo. E justamente era isso que eu precisava, muitas respostas. Neste novo ano, de 2023, novamente coloquei o nome dela no cartão de oração. Depois fiquei sabendo, através do grupo de WhatsApp da família, que compartilharam uma foto dela assistindo aos cultos na igreja que meus tios frequentam. Eu não sabia que ela já vinha participando mais vezes dos cultos aos sábados na igreja adventista em José Paz. Algumas semanas depois, ela me respondeu no WhatsApp e me disseram: sua avó está sendo visitada pelo pastor e pelas irmãs da igreja para estudar a Bíblia. Não é a mesma pessoa de quando começou a frequentar, porque com o passar dos sábados era possível ver como Deus estava transformando a vida dela. Quero incentivá-los a orar, porque depois de 40 anos, um a um, os familiares vão se aproximando das coisas de Deus. É uma bênção. Nunca desistam. Para mim, foi uma surpresa saber que ela já estava frequentando os cultos e que ela também tinha o desejo de estudar a Bíblia. Então foi com grande alegria, em uma segunda-feira à noite, quando eu fui visitá-la. Aconteceu algo que me chamou muita atenção. Foi que, enquanto estávamos jantando empanadas, ela me olhou e disse: então, quando começamos o estudo bíblico? Para mim, foi uma clara evidência de que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela. Antes mesmo de começarmos o primeiro estudo, ela perguntou: esses estudos bíblicos são para que eu possa me batizar, certo? Nesse momento, percebi que ela também tinha o desejo de ser batizada. Foram muitas surpresas juntas. Tudo aconteceu muito rápido. A alegria e os sentimentos foram intensos naquele momento. E a partir de então, começamos a estudar a Bíblia juntos. Minha alegria foi imensa quando minha mãe também se uniu à fé em Deus. Foi algo tão bonito perceber que Deus nunca desistiu de chamá-la. Sempre estivemos orando. E agora, finalmente, ela entrega a sua vida a Ele, mesmo com sua idade avançada. Agora poderemos nos reunir como família na casa de Deus. Recentemente, minha avó teve uma pneumonia, uma broncopneumonia. Ela já recebeu alta da clínica, voltou para casa e está se recuperando bem, mas ainda está muito frágil. Por isso não pôde vir gravar conosco. Sua recuperação está nas mãos de Deus. Em breve poderemos vê-la e visitá-la. Irmãos, nosso Deus é grandioso. Permaneçamos firmes na fé. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Eu tinha uma vozinha ali no final, estava doente, não podia gravar junto com o neto, com a família. Uma coisa que me chamou a atenção ali no relato dos irmãos. Uma estava assim, aí nessa igreja aí eu vou ter que mais metade da minha liberdade de trabalhar. O que nós estávamos falando de uma muita gente não quer compromisso com Deus. Eles acham que o mandamento de Deus, a lei de Deus, vai privar a liberdade deles. É o contrário. Vai dar a liberdade deles. Então, só que graças a Deus ela entendeu isso. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, uma proteção para ela, um amor para ela. E ela entendeu isso. Graças a Deus. Espero que muita gente entenda, e os mandamentos de Deus são uma bênção para a nossa vida, não são algo que venha a prejudicar nós. Deus não faria nada algo que nos prejudicaria, a não ser que nós mesmos queremos transgredir da sua lei. Quem trouxe seu dia na sua oferta, enquanto nós estamos cantando comigo, vem até a frente e coloca na sala.
estudar a Bíblia. Durante o estudo, a gente se apega aos detalhes. E é com esse apego que eu quero que vocês leiam. Acompanhem aí. E diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que neles confiam. Verso 9: ó Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região de silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Vocês estavam durante a semana, eu estudando a lição, ali tem outro salmo na 73 para nós estudar. E essa semana, como diz o irmão Antônio, eu tinha umas bocas para pagar, né? E aquilo começou a me perturbar, sabe? Já alguns dias aquilo, que foi em maio do ano passado. Eu e a Fabiana ia ali na parte da mata e tinha um caminhão quase parando na minha frente, um caminhão carregado. Eu fiquei com medo dele parar e dar volta, né? Eu também tenho um caminhão, pode ter serviço, né? Quando molha a primeira marcha, não tem mais marcha. Daí a tendência é de vir para trás. E o que eu fiz? Botei a segunda marcha e ultrapassei o caminhão, acho que uns 20 por hora, né? Quem eu encontrei? A viatura da Federal. Eles foram atrás de mim, me atacaram, me montaram, fizeram infração gravíssima, eu poderia causar um acidente. Só que se causasse um acidente seria contra eles. Então eles eram uma prova viva que não deu tempo. E além disso, eles me deram 2 multas gravíssimas. 14 pontos na minha carteira, então eles abusaram da autoridade dele. Me deram R$3.500 de multa. E vocês sabem que uma pessoa pobre que já tem o orçamento apertado, imagine aumentar 3.500 no mês. É uma briga. E a gente fica assim, será que está certo? Está certo, eles fizeram o que eles têm que fazer, mas não precisavam exagerar tanto, né? Eu já paguei multa de 81 por hora na vida. É possível de controlar um carro, saber se está 80 ou 81, mas veio para mim de 81. Então, meus queridos, eu estava com esse problema. Na sexta passada, eu disse para o Guilherme, lá de Santa Maria, ele disse: olha, ele vai ficar em São Pedro, vamos fazer alguma coisa. Eu disse: aproveite o nosso carro, porque na próxima semana eu vou vender. Eu vou precisar de mais dinheiro, e eu vou pagar minha multa, e eu vou vender esse carro. Eu só vim na igreja para aqui. Só que daí, durante a semana, a gente fica, né? Pensando, pá, faz falta o carro. Tá bom, conforto para sair. E eu pensei há 3 anos atrás, o carro era uma bênção, porque nós não tínhamos carro. Então, como eu vou vender uma bênção? O que Deus vai dizer? Tu dava a pé, tu deu um
E lá por quarta-feira, que era o último dia que eu ia trabalhar, na quinta eu disse, ó, quinta eu já não trabalho, isso aí vendeu o carro por 10, por 5, por quanto for preciso para me pagar isso aí. Eu abri a decisão. E ele me chamou a atenção que ele, em poucas palavras, confia. E eu optei por confiar. Não saí vendendo, saí trabalhando. E graças a Deus paguei por conta. Deus proveu os negócios, né? E Deus me serve. Então esse salmo ele tem uma importância para mim. E vocês analisam no verso 1 diz o seguinte, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Então aqui quem está orando está pedindo uma coisa que não é para ele, né? Não a nós, mas ao teu nome. O que significa que por mais que nós temos de honrar Deus, louvar Deus, nós não vamos conseguir honrá-lo da maneira que ele merece. Então aqui o salmista pede que Deus mesmo honra seu nome, por amor dele, da sua misericórdia. No verso 2, uma pergunta, né? Onde está Deus? Quem nunca fez essa pergunta, né? Faço tanta coisa, né? Deve estar Deus que deixa acontecer esse problema comigo, né? Essa pergunta também a gente faz. E a resposta também está na Bíblia, né? O nosso Deus está no céu, no verso 3. E faz tudo como eu quero, como lhe agrada ou deseja. Aqui reside uma das questões que muitas vezes enfraquece nossa fé. Porque a gente ora e quer que Deus faça as coisas do jeito da gente. Né? Quando dá um temporal lá na escola do bairro, tu ora para quem? Deus, mas temporal para Toropi, mas lá em Toropi tem outras pessoas. E eu oro, manda para Jari, manda para Santa Maria, manda para o mar. A gente não quer as coisas que vai dar problema para a gente, né? Só que a gente esquece que muitas vezes fica uma situação difícil para Deus. Você não gosta de uma pessoa, ele vai para longe. Só que ele também é filho de Deus. O que Deus promete? Que vai fazer as coisas do jeito dele, como lhe agrada. Porque ele conhece melhor que nós. Seus pensamentos são superiores. Né? Deus vê o futuro. Né? Ele vê o fim desde o começo. E em seguida, o salmista faz uma descrição do que? No verso 4, dos ídolos. Né? Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Daí ele descreve que eles não falam, que eles têm uma palma. E em seguida, a partir do verso 9, ele exorta o seu país, a sua nação a confiar em Deus. Confie em Deus, ó Israel. Eu acho que tem que ter moral para dizer, né? Israel vem de Jacó, né? O primeiro projeto de Deus era Jacó. O homem que lutou com Deus. O homem que se agarrou a Deus. Então, é bem assim, dizer, ó Jacó, confie em Deus. Jacó pode dizer, bom, mas desculpa me falar e confia em Deus. Depois, casa de Arão. Confia no Senhor. Quem foi a casa de Arão? Arão, irmão de Moisés, o homem que fazia muita coisa para Deus, ainda falava melhor que Moisés. Deus disse que ele era bom e falava. A casa de Arão deu origem aos levitas. As pessoas que não tiveram nem herança, eles trabalhavam unicamente no santuário. Eles louvavam, eles trabalhavam somente no santuário. O salmista mostra também, diz assim, no verso 11, vocês que temem ao Senhor. E aí cabe nós. Nós não somos casa de Arão nem Israel, mas nós confiamos no Senhor. Nós tememos o Senhor, e diz vocês. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. E muitas vezes a gente até teme, mas não confia tanto.
verso 16, ele explica que os céus são os céus do Senhor, né, que a terra foi dada aos seres humanos. No 17, ele fala: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Apesar de gente usar o bíblico para falar sobre o estado dos mortos, esse versículo, né, e ele tem o objetivo de provocar o nosso louvor enquanto somos vivos. Aqui nesse contexto ele fala: enquanto nós for vivos, deveremos louvar o Senhor. Deveremos honrar o Senhor. Não deixe para depois de morrer, que não vai dar tempo. E daí no último verso diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. A decisão de confiar no Senhor é para sempre. Não pode confiar na cultura e deixar de confiar. Tem que ser para sempre. Mas algumas coisas mais interessantes, talvez a gente veja, né? Vocês sabem quem é o autor desses salmos? O salmos era escrito por Davi, por Asaf, pelos filhos de Corá, quem mais? Sabe quem é o autor desses salmos? Eu acho que Moisés escreveu também. Salomão. Eu pesquisei pelos teólogos, eles não chegam ao consenso, é um autor desconhecido. Tá? Como autor desconhecido, então vocês podem dar uma bugada aí no Google para ver. Autor desconhecido. Sobre o tema, alguns dizem que foi durante o final ali do segundo tempo que foi escrito. E outros dizem que esse salmo é uma oração em virtude do que aconteceu lá em 2 Reis 18, 19. É uma oração pelo que aconteceu lá. Então vamos lá para a 2 Reis. Vocês vão achando aí, o texto é longo, 2 capítulos, eu vou ler para vocês. 18 até o final do 19 eu vou ler. No terceiro ano do reinado de Uzias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Azerá. Vocês prestem atenção nesse nome, depois eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês viram o que Ezequias fez? Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neusta, e até aquele dia ele queimava incenso. O que aconteceu? Ezequias era um homem correto para Deus ou não? Com 25 anos, o que ele fez? Acabou com a idolatria de Israel. Destruiu a idolatria. Seguindo em frente. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Um homem desse merece luta? Um rei desse? Um homem nenhum. Confiou tanto no Senhor. Um homem desse merece ter luta? Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não se
rei preocupado em remover a idolatria, havia um povo preocupado em desobedecer a lei. E o resultado veio. Vamos seguir lendo. Verso 13. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, que estava em Laquis, dizendo: Eu errei, vale de me atacar, e cumprirei tudo que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras. O ouro com ele, o rei de Judá as havia revestido e deu ao rei da Síria. Vocês viram aqui o problema? Ezequias removeu até o ouro das portas do templo. Vendeu a bênção que Deus nos tinha dado. Parecido com aquele que queria vender um carro para pagar lucro. Seguindo, mas o rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Tartã, Raabe, Sarías e Rabsaque, grandes exércitos ao rei Ezequias, em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém, quando chegaram, pararam na extremidade do arqueduto, do templo superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Mandaram chamar o rei, a quem saiu ao encontro deles, e foram Eliaquim, filho de Hilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão e Joás, Joá, filho de Asaf, o cronista. Verso 19. Rabsaque disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é essa que vocês têm? Bem, posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras, em quem você está confiando agora, para que se rebele contra mim. Você confia nesse bordão
E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo, se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês. Se dizer o Senhor nos livrará, será que os deuses das nações poderiam livrar cada um de sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Separvaim, Rena e Ivá? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses desse país, quais foram os que livraram a sua terra de suas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Nem arrogância, rapazinho, né? Comparou os deuses pagãos com o Deus de Israel, né? O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não respondam. Então, Eliaquim, filho de Elias, responsável pelo palácio de Sebna, o escrivão, Joaquim e Asaf, o cronista, voltaram para o de Ezequias. Rasgaram suas roupas e lhe contaram o que tinha dito. Queria que vocês vá agora no verso 14 do capítulo 19, que é a oração de Ezequias. Que Ezequias consulta Isaías, o profeta, né? E vem uma carta depois provocando ainda mais a Síria. Né? E eu queria que vocês olhassem a oração de Ezequias. Verso 14 do capítulo 19. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor, e Ezequias orou, dizendo: ó Senhor Deus, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra, desce do céu e da terra. Prima o Senhor o teu ouve, os olhos de ver, ouve as palavras de Sinaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o teu filho. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos deles. E todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, agora o profeta, né? Filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Sinaqueribe, rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, desdém e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor e disse: com a multidão de meus carros de guerra eu subi ao alto do monte, ao mais interior do Líbano. Cortei seus altos cedros e os seus melhores silvestres. Cheguei aos seus abrigos mais distantes, do seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, com planta dos meus pés sequei todos os rios. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas, e já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montanha das ruínas, cidades fortificadas. Por isso, os meus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como erva do campo.
humilhação, né? E vocês analisando, se for verdade que esse salmo se refere a esse momento, que segundo os teólogos, esse salmo foi escrito baseado nesse momento, vocês veem o tamanho da luta que era perto da luta que eu enfrentei, né? Então muitas vezes a gente se assusta com pouca coisa. Quando ali nos salmos ele fala, né? Quem são os deuses pagãos, né? São prata e ouro. É porque aqui nesse texto também está, na oração de Ezequias, tá? Então possivelmente seja esse o motivo desse salmo. Talvez essa oração foi feita por alguém próximo a Ezequias ou por ele mesmo. E outra coisa assim, a idolatria, né? Vocês viram ali que ele fala na deusa Azerá. A idolatria, talvez agora ela é um pouco mascarada. Não é como antigamente ele não adora coisa de ouro, nem de madeira. As pessoas no geral não adoram. Mas a idolatria ela tem uma outra face, né? Hoje em dia, o que afasta de Deus, as pessoas continuam sendo idolatria. Hoje as pessoas dão mais atenção para esses youtubers, TikTok, esses influenciadores. Hoje a idolatria tem uma máscara. Hoje tem advogado, tem canal no YouTube que fica escutando ele, tem médico. Hoje todo mundo com fama. Hoje as pessoas querem se afastar da vida. Tu tem um problema, o povo tem um canal de psicólogo, ensinam umas coisas boas. Tu está com problema de saúde, tem naturalista lá, professor de educação física. Normalmente não vai para a Bíblia. A maioria das pessoas não vão para a Bíblia. Tem um problema financeiro? Tem um cara que dá orientação no YouTube sobre como pagar as dívidas em 1 ano, 2 anos. Se tem problema de relacionamento, tem alguém dando conselho também. E te tirando da Bíblia. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa deusa Azerá, que era um dos piores problemas que tinha da idolatria daquele tempo. Que eles usaram essa deusa, criaram uma mitologia para dizer que ela era a esposa de Deus. O povo, assim, por causa dos povos pagãos, né? Era o Deus bota a imagem ali. Trazida do paganismo, essa deusa muitas vezes desviou o foco das pessoas do Deus verdadeiro. O verdadeiro Deus de Israel. Muitas vezes se queimava incenso, se cultuava essa deusa e outros deuses e perdiam o foco de confiar em Deus. Segundo essa mitologia, ela seria esposa, porque Deus tem um filho, né? Mas Deus não tem esposa. Então eles criaram uma esposa para Deus. Imagina, bota outra cena aí. Aí a origem dela. Cananita, que simboliza fertilidade, amor, sexo, era também conhecida como a mãe dos deuses, mencionada 40 vezes na Bíblia. Considerada parceira das divindades supremas. Você pode pensar assim, o que tem a ver? O que tem a ver essa deusa Azerá com toda a mensagem? É que você se prepare que no final dos tempos, possivelmente a besta que fala lá em João 17, você pode já ir abrir a Bíblia em Apocalipse 17, que fala da grande prostituta. Esse aqui é pouca coisa, né, de mulher, até o 8. Apocalipse 17. No verso diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo. Aí João contando, né? Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas.
E então vi a mulher embriagada com sangue no sangue, e das testemunhas de Jesus. E quando ouvi, admirei-me com grande espanto. Sabe por que João se admirou? Porque João já tinha visto lá antigamente a idolatria do povo a essa Azerá. E agora, na visão do anjo da grande prostituta, ele vê de novo ela aparecendo no final dos tempos. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva. Então, a idolatria, ela muda, ela cria facetas, e muitas vezes ela serve para nos afastar de Deus. Muitas vezes a gente confia em nós mesmos, né? Tenta resolver as coisas por conta, ou se rende de idolatria. O erro daquele povo que se viu tão ameaçado, tão cercado, foi o quê? Não confiar em Deus. Felizmente Deus agiu e não permitiu ele ser destruído. Se vocês continuarem lendo em 2 Reis, em uma noite, o anjo do Senhor sozinho acabou com os assírios e eles voltaram embora, não resolveu voltar. Mas foi necessário confiar no Senhor. Hoje em dia também há muita distração, há muito motivo para a gente não confiar mais no Senhor. Só que o meu conselho, o conselho dos Salmos, o conselho da Bíblia para vocês, continue confiando. Está difícil? Tá. Mas Deus vai agir. Não se distraia.